Olá, querido amigo da família Pax. Hoje começamos mais um programa nas bênçãos de todos os seres de luz. Um programa especial e um programa que não estava no meu script aqui da Terra. Eu vou estar entrevistando o Gilson Pires, que é um grande amigo. Nós não nos vimos há muitos anos. Ele e a esposa dele, a Tânia Pires, que está lá do outro lado, hoje não está participando com a gente, mas a partir de março vocês vão estar conhecendo o trabalho dos dois. A gente se conhece há mais de 20 anos. Eles vão estar integrando a equipe de profissionais aqui da Pax. Então, bem-vindo à Pax. Obrigada pela sua presença. Hoje, que é dia de Iemanjá, acabamos de fazer um ritual lá e você cantou maravilhosamente bem. Verdade. Obrigado pelo convite. Primeiro, boa tarde a todos que nos assistem. É uma honra estar aqui novamente, né, na Pax. A gente já teve vários contatos e nos ciclos da vida, né, que vão e vêm, novamente nos colocaram, né, no mesmo caminho. E a gente vai tentar hoje aqui falar um pouquinho, porque é um dia super especial. Vamos falar de Iemanjá, hoje 2 de fevereiro, bastante significativo. E a gente já fez, inclusive, né, um ritual antes, com relação ao próprio dia, junto com os participantes, e foi bastante interessante até por movimentar e trazer também para as pessoas um entendimento do que significa efetivamente Iemanjá vibratoriamente. Pois é, eu queria te fazer algumas perguntas, porque eu também não conheço, eu reverencio, eu honro, mas eu não sei a teoria, né? O que é um orixá? Um orixá, na realidade, podemos entender como uma energia suprema, uma energia bruta, que estaria acima das entidades e abaixo do Criador. Então, seria uma energia concentrada, pura, inclusive a qual efetivamente não se incorpora e sim, na realidade, se manifesta com imantação, até pela própria potência em si. Mas você pode ligar isso a vários elementos da natureza e cada um deles tem efetivamente isso. Mas o orixá tem a ver com os elementos fogo, terra, água e éter? Eles trabalham juntos? São duas coisas diferentes ou é a mesma coisa? Sim, e são diferentes e, na realidade, estão representados em todos os elementos que compõem a natureza. Então, se você for procurar desde a água do mar, a água da cachoeira, a água do rio, a pedra, a árvore, qualquer elemento composto da natureza tem efetivamente uma relação direta e energética com o orixá. O que você vai dividir depois, na realidade, no nosso entendimento e dentro, né, de um trabalho na Umbanda, um trabalho espiritual, é que, na realidade, você vai ter qualidades energéticas diferentes conforme cada um dos tipos. Entendi. E o que é a Umbanda? Porque tem muita gente que tem um preconceito, né? Qual a diferença de Umbanda e Candomblé? Na realidade, primeiro a gente tem que entender assim, são diferenças ritualísticas, porque também a origem tem diferença. Então, na realidade, quando se trabalha em candomblé, na realidade se trabalha com a energia dos orixás. Normalmente o candomblé não trabalha com as entidades de caboclo para incorporação, para atendimento e para passe. E a Umbanda já segue essa linha, digamos, para incorporação e atendimento. Então, para esse tipo de atendimento, até por serem entidades que, ao incorporarem, podem canalizar mensagens e ajudar aquele que está sendo atendido, na realidade isso é feito dentro da Umbanda com todos as entidades para cada uma delas, seja Oxóssi, seja Xangô, seja Ogum, seja Iemanjá. Enquanto orixá, você já não tem o atendimento no sentido de incorporar para orientar ou atender o assistente. Então, essa é a diferença. Então, quem é Iemanjá? Como começou o culto a Iemanjá? Sim, Iemanjá, na realidade, remonta a um passado bastante longínquo, como, na realidade, sendo originário de cultos africanos. Claro que tudo que se tem hoje no Brasil aqui é uma grande miscigenação de várias nações oriundas da África, seja numa região da África ou outra, e seja dentro de uma denominação ou da outra. O mais importante, até porque, claro, muita coisa foi sincretizada aqui, inclusive quando se fala de Senhora das Candeias, por exemplo, mas a origem em si é africana, só que cada nação, Jeje, Nagô, Queto, por exemplo, né, trabalha de uma forma diferenciada ritualisticamente, mas temos que falar que é o mesmo orixá, é a mesma divindade, é a mesma energia que se trabalha. Então, portanto, ela é originária de todo esse processo espiritual e ritualístico africano. Essas nações que você citou agora são nações que existem na África e que cultuam Iemanjá até hoje? Existem até hoje. Na realidade, isso é um culto milenar
e foi trazido para o Brasil, né, pelos escravos, e claro, aqui miscigenado também com a questão da cultura indígena e também com a cultura católica. Então, por isso você tem muito sincretismo, por exemplo, São Jorge representado normalmente por aquela imagem, né, do guerreiro em cima do cavalo, etc. Que, claro, não era referência do povo africano em qualquer que seja dessas nações. Mas, mais uma vez, não é isso que importa, porque aí você está, na realidade, só sincretizando na imagem como você idealiza, como você visualiza aquela entidade. Mas o mais importante é efetivamente a energia e a pureza que se tem na relação com o elemento. Então, eu sei que as pessoas oferecem bala de coco para Iemanjá. Por que o coco? Na Índia, por exemplo, que eu tenho estado lá com mais frequência de um tempo para cá, eles também oferecem muito coco para Ganesha, para vários espíritos. Eles quebram o coco, na realidade. Quebrando o coco, eles rompem a energia negativa da pessoa, de toda a árvore genealógica da pessoa. Exato. Por que o coco para Iemanjá? E veja bem, por que tem toda essa relação? Iemanjá, na realidade, como uma grande mãe, ela também é conhecida, né, como a rainha da fecundidade, etc. Mas ela também é uma grande receptora das nossas necessidades, dos nossos problemas, mas ao mesmo tempo burilando isso, e aí a representação inclusive de quebrar o coco, para trazer na realidade efetivamente só aquilo que efetivamente a pessoa precisa. Separando, vamos dizer, de uma situação, o que ela não mais precisa que seja entregue nas águas e o que efetivamente ela precisa. Então, o coco, inclusive, tem esse tipo de significado em várias culturas. Quebra o coco para ela também? Também. Não sabia. Porque o que acontece? Na realidade, Iemanjá, ela, por ter esse processo também de burilar, ou seja, você entrega no colo da mãe aquela sua aflição, a sua necessidade, o seu sentimento, ela vai burilar, filtrar e te devolver efetivamente só aquilo que você necessita. E que muitas vezes você nem disso tem consciência. Então, esse processo está, vamos dizer, sincretizado nessa questão do coco. Embora cada nação normalmente consagra um tipo de produto, de fruto, de alimento, para uma determinada entidade que não necessariamente a outra nação, num outro ponto africano, efetivamente consagrou aquele objeto, aquele fruto para aquela entidade. Por isso que, inclusive, às vezes, você tem as diferenças, não só disso, como questão também de cores que são consagradas, porque isso vai muito de casa para casa. Cores. Então, para Iemanjá, branco, azul... Branco e azul é o que, na realidade, acaba regendo. Mas você vai ver, por exemplo, em algumas situações, algumas casas em que Ogum é vermelho, vermelho e branco, vermelho e azul, pela influência Iemanjá, vermelho e verde. Então, vai ser consagrado, ou seja, é como um padrão que aquela casa estabelece, que naquele local é daquela forma que eles se relacionam com aquele elemento. Mas isso, na realidade, é uma consagração material. O que mais importa na relação espiritual é o que você está movimentando. E todos os orixás têm a mesma importância, o mesmo peso? Por que Iemanjá é tão conhecida e as pessoas são tão simpatizantes da energia de Iemanjá, por exemplo? Porque Iemanjá, inclusive, mexe com o emocional das pessoas, por justamente movimentar as águas, e você viu nos trabalhos que fizemos, né, começou, né, as próprios participantes, né, a manifestarem através das lágrimas, das águas, porque ela mexe com isso. Mas não é uma questão de ser mais ou menos importante. Todos o são dentro do panteão e todos têm a sua necessidade, e só se tem efetivamente o equilíbrio espiritual com a presença de todos. Mas até por essa questão, e também por sincretismo e pela proximidade religiosa, acaba-se, na realidade, tendo esse destaque, vamos dizer assim, para Iemanjá. Mas, eu diria, não é mais ou menos importante, mas é uma mãezona. Com certeza, pois é. Então, hoje reverenciamos Iemanjá. O que as pessoas que estão assistindo a gente podem fazer, não só hoje, mas todos os dias do ano, para receberem a bênção de Iemanjá? Veja bem, situações como essa, normalmente em 2 de fevereiro, né, que é o dia consagrado a Iemanjá, as pessoas normalmente levam oferendas ou para agradecer, entregando, né, nas águas do mar, seja para agradecer o que já alcançou, seja, na realidade, para pedir aquilo que necessita. Mas você não precisa estar no mar. Se você tem uma limitação e não pode estar hoje, não há problema. Dentro da sua casa, dentro do seu local espiritual, onde você, na realidade, faz as suas orações, onde para você ali se tornou sagrado, acenda a sua vela azul, acenda a sua vela branca, não tem uma azul, não importa. Na realidade, você tem que fazer uma relação desse seu
relacionamento espiritual com a entidade do dia. Então, nesse dia eu diria que mais importante é acenda, faça a sua oração e mentalize. Mentalize o mar, mentalize como se lá estivesse, sinta o mar, sinta as ondas, o movimento, entregue efetivamente a Iemanjá e dentro da sabedoria dela toda a sua necessidade, que ela possa, como eu disse, burilar, filtrar efetivamente aquilo que você não mais precisa para que seja levado e lhe traga efetivamente aquilo que você precisa. Então aproveite esse dia. Não que tenha que ser apenas hoje, isso você pode ao longo de todo o ano movimentar, manifestar. Mas hoje, até pela energia toda, porque todos vibram, todos pensam, todos mentalizam nesse sentido, retire um tempinho do seu dia, faça essa oração, faça o assentamento da vela, faça essa mentalização do que você quer entregar, do que você quer buscar, porque com certeza ela vai lhe responder. Então, a Mãe Iemanjá é reverenciada hoje, 2 de fevereiro e 8 de dezembro. Mais uma vez, nós vamos cair naquela situação de quem consagra que data para que orixá. Normalmente, eu diria assim, no Brasil é consagrado a questão do 2 de fevereiro, mas você vai ver algumas casas, inclusive nas viagens que a gente faz ao exterior, a gente percebe isso, de consagrarem outras datas, porque cai muito no regionalismo. E aqui já está mais do que consagrado, já faz parte da cultura, seja, né, em qualquer estado do Brasil, que hoje é dia de Iemanjá, e aqueles, claro, praticantes de Iemanjá, seja, né, dentro de Umbanda, Candomblé, Filhos de Gandhi, você vai ver essa manifestação, e o bom é que, na realidade, isso gera uma energia, né, no planeta inteiro, vibrando naquele momento, né, por essa entidade, e com certeza o retorno para todos nós é muito gratificante. Claro. Bom, eu sou filha de Iemanjá, tanto que eu estou aqui vestida com a energia desse grande ser de luz, amo toda a força de todos os orixás e realmente estou muito feliz de ter reencontrado você, a Tânia, e da gente recomeçar um trabalho aí, enfim, de acordo com a vontade divina, né? Porque tudo sem querer, né, Gilson? Sim, essas coisas que a gente não imagina, né? E de repente já está pronto, né, Tânia? A Tânia vocês vão conhecer só em março, viu, gente? É surprise. Aguardem que em março ela estará. Mas é até gratificante nessas situações que o plano espiritual nos traz, independente de qualquer planejamento prévio que a gente faça enquanto matéria, enquanto pessoa. E foi bem isso que aconteceu nessa retomada de trabalhos, e a gente vai poder, se Deus quiser, a partir de março, já no agendamento, e vocês em breve terão também a disponibilidade da agenda, vocês terão, na realidade, a possibilidade de acompanhar em palestras e também em rituais toda essa movimentação, inclusive da nossa mãe Iemanjá, e de como, na realidade, a gente se relaciona com todos os elementos, e, em particular, quando a gente falar do elemento água, que a gente vai estar falando do movimento da água, desde a fonte, ou seja, a mina de água, deságua no rio, esse rio corre para o mar, vai encontrar as águas de Iemanjá, ou seja, ela tudo recebe, e depois essa água também sofre um processo de evaporação, também é água, mas já em outra qualidade, subindo ao ar, e aí a gente vai tentar explicar e buscando para vocês esse entendimento de todo esse ciclo do elemento água. E claro, dentro dele a gente não vai poder deixar de falar de Iemanjá. Maravilhoso, né? Adorei. O orixá da cachoeira não é Iemanjá. Não, é Oxum. Oxum, na realidade, é a que vibra nas... Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira de um rio. Eu vi mamãe Oxum bom, na lembrei cachoeira. Agora, gente, 20 e poucos anos atrás. Exatamente. Amei. Ai, até me arrepia, uau. Então, Oxum, na realidade, é a entidade, esse orixá, que vibra na água doce. Também é água, mas é uma outra qualidade, como falamos. Iemanjá, a água do mar, a água salgada, várias profundidades e diferenças vibratórias e energéticas, mas Oxum é quem vai vibrar no movimento do rio, e aí, mais uma vez, a gente vai falar das qualidades ao longo desse movimento da água, e na cachoeira, claro, mais do que presente, inclusive bastante utilizada nos rituais de consagração, de lavagem da coroa, ou seja, lavagem da cabeça, lavagem das guias, etc. Mas ali vibra a mamãe Oxum. Muito bom, maravilhoso. A Gláucia, a nossa diretora aqui da TV, esteve lá na cachoeira domingo passado, foi lá se esbaldar, falando oi para a mamãe Oxum. Vamos falar de Ogum? Eu vou dar uma passeada em alguns poucos orixás que eu conheço, pode ser? Aí eu sou suspeito a falar, hein? Como filho de Ogum. Eu também sou filha de Ogum, oh God. Bom, vamos lá. Ogum, nossa. Ogum é paizão, né? Ogum é guerreiro, mas acho que antes de tudo, a gente tem que entender que Ogum rege a dinâmica, e a dinâmica da própria vida.
nós vamos falar, inclusive, nas palestras sobre isso, o movimento de Ogum é super importante, né, dentro da vida de cada um, porque independente de ser, né, no sincretismo, esse guerreiro, o soldado em cima de um cavalo, mas na África ele está muito mais representado pelas ferramentas e pelo ferro, presente, né, aí, né, nessas ferramentas, justamente para o labor, para a cultura, etc. Mas ele efetivamente deve ser entendido como o orixá da dinâmica, o movimento. É aquele que lhe impulsiona. Então, se você está com uma necessidade de direcionamento dessa energia, você quer ter uma dinâmica, você está muito parado, você busca, na realidade, movimentar, Ogum é o orixá certo para que você efetivamente vá buscar esse movimento. Ele gere o movimento, como disse, a dinâmica, e sem ele o que a gente teria era uma inércia de tudo. Mas, claro, dentro do Xirê, que a gente vai poder estudar, voltando, inclusive, chegando até Oxalá na luz, a gente vai entender a importância. E cada um deles, aí voltando ao que você me perguntou, a questão de ser mais ou menos importante, Iemanjá, não, é tão importante quanto, porque se você não tem, por exemplo, o Ogum ali no começo, você não tem a dinâmica do movimento. Se você não tem a dinâmica do movimento, o Xirê não completa o seu ciclo. O que é o Xirê? O Xirê, na realidade, é uma sequência de movimentos, onde você pode entender assim, cada orixá, e aí são 16 orixás que a gente vai estudar, tem a sua importância para que o movimento, e isso se reflete na vida material e na vida espiritual, aconteça. Então, cada orixá, e aí a gente começa em Elebada, a gente vai falar de Ogum, a gente vai falar de Xangô, de Oxóssi, vamos falar de todos. Tem uma importância para que esse movimento aconteça. Então, o Xirê, na realidade, é esse movimento. E a gente vai falar desse movimento energético e como cada um dos orixás atua em cada um desses momentos do Xirê. Se você, na realidade, não tiver essa movimentação toda do Xirê, é o que nós chamamos de Kizila, ou seja, em algum momento do que deveria ser natural, ou seja, de você cumprir o ciclo todo, você estagnou em algum momento. E aí temos que analisar em que momento é para que você movimente aquela energia daquele orixá e com isso conclua o seu Xirê. E o Xirê, até aproveitando, temos na realidade duas situações. Você tem um Xirê do planeta, e isso é importante porque sobrepõe algumas situações, e o Xirê individual da pessoa, iniciando, né, no seu dia de nascimento e completando um ciclo novamente no próximo. Então, a busca é sempre que esse Xirê seja sempre um processo de elevação uma oitava acima, para que a cada ano adorei. Você esteja, né, num plano uma oitava superior do que você estava no anterior. Isso efetivamente é a evolução, seja material ou espiritual. Gente, já quero aprender tudo. Gente, vai ser tudo de bom. Estarei em todas as aulas, ô Gilson. Então, o Preto Velho faz parte dessa roda do Xirê ou como é? Porque o Preto Velho é uma energia tipo vovô-vovó, né? É amor incondicional, né? É compaixão. Você tem duas entidades no Xirê nesse sentido. Você tem Nanã, que é a vovózona, efetivamente, né? Aquela que acolhe. É uma mãe diferente de Iemanjá. Iemanjá tem uma questão da movimentação dos sentimentos, mas ela também é muito mais rígida. E Nanã é a avó. E não precisamos, né, nem declarar muito do que é ser avó. Aquela que recolhe os netos, que faz todas as vontades, é aquele dengo todo. E Preto Velho também carrega isso, claro, com a questão da sabedoria, fazendo com que as pessoas entendam, dentro até de um processo de humildade, porque isso é interessante, ele detém, né, tanta sabedoria, mas não deixa de lado a sua humildade. E o Preto Velho tem todo esse trabalho. E, principalmente, a gente utiliza muito essa energia para trabalhar a questão material, no sentido de necessidades materiais, no sentido de saúde, no sentido de doenças, aquilo que precisa ser movimentado. Então, ele é um grande mandingueiro. E aí, digamos, mandingueiro, aquele que sabe efetivamente movimentar as energias, utilizar as ervas, os banhos, para que você possa efetivamente estar equilibrado. Então, o Preto Velho é um xodó, porque é aquele, né, vovozinho que tem uma sabedoria incrível e, com certeza, você sentando para 10 minutos de prosa, você sai, né, muito mais elevado. Verdade, renovado, eu me lembro. Então, eu conheci o Gilson e a Tânia há muitos anos atrás, no Templo Guaraci do Brasil, do Pai Bubi, e muito forte, eu adorava, onde eu recebia as bênçãos do caboclo Jubiracaia, que era o grande ser que me trouxe o Pena Branca, que é o ser que aqui está abrindo caminho para todo mundo aqui na Pax.
E eu me lembro, até me arrepia, todas as giras eram tão fortes, tão maravilhosas, realmente. E uma coisa que eu não entendia muito era aquela hora da incorporação dos marinheiros, por exemplo, Sim. dos boiadeiros. Como é isso? Por quê? Já que eu posso perguntar, desculpa. Não. Olha, isso tudo não estava no script. Eu vim para rezar para Iemanjá. Estava indo embora, eu falei assim, peraí, Gilson e Tânia, vocês estão com pressa? Não, vamos fazer uma entrevista, vamos esclarecer, porque não é? Veja, vamos lá. Temos toda essa liberdade, claro, né? Até pela nossa relação de amizade, e aqui é um bate-papo onde vocês participam também. E eu te diria assim, cada entidade tem sua característica, e cada entidade movimenta uma qualidade energética diferente. Então, isso se reflete na incorporação do médium. Se você tem uma incorporação de preto velho, a característica vai ser uma. Se você tiver uma incorporação do pena branca, a característica vai ser outra. Se for de Ori, criança, também vai ser outra. Se for de Iemanjá, se for de Oxum. Então, na realidade, o que influencia e, portanto, provoca aquela manifestação e que você percebe diferenças no incorporar é a qualidade energética que, na somatória da incorporação e atuação no corpo mediúnico, no corpo do médium, efetivamente provoca alterações, seja comportamentais, seja de movimentações, coisas que normalmente você diria, bem, isso não seria possível numa situação real. Não é mistificar, mas é entender que ali naquele momento não é mais o médium, não é a entidade. A soma da entidade com o médium na incorporação gera uma terceira situação, que é o médium incorporado, que vai trabalhar com essa energia no atendimento. Só que a característica é o que você vê, seja do balançar do marinheiro, ou seja o movimento do boiadeiro, seja o movimento do Oxóssi, cada um muito característico. Mas, mais uma vez, isso é a somatória dessa energia da entidade manifestada na matéria do médium. E a incorporação acontece para ajudar o médium, a pessoa, o consulente que vai receber lá o atendimento, Sim. Ou é geral para todo mundo a nível planetário, ou é um mix? Veja bem, como nós fazemos na Umbanda, você deve entender aí que temos, na realidade, alguns aspectos. Primeiro, você trabalha na abertura de uma gira, que é um ritual espiritual da Umbanda, primeiro equilibrando e vibrando todo o ambiente, porque todos que ali estão irão se favorecer daquela energia e daquele equilíbrio. Posterior a isso, você tem incorporação no médium. E, claro, o médium tem que estar bem, e aí tem uma série de preceitos de preparação para os rituais, para que ele esteja bem, para que ele possa atender. Mas não tenha dúvida que no momento em que ele é o canalizador, e essa energia e a manifestação da entidade passa por ele, ele também é beneficiado diretamente. Mas, eu diria, mais do que isso, é beneficiado aquele que tem o contato com a entidade, a troca energética, a palavra, a orientação, ou mesmo, né, um banho, uma vela, ou o entendimento de uma necessidade, trabalhando para que isso possa ser alcançado. Então, é interessante você entender que todos nesse processo, né, espiritual são beneficiados. Mas, claro, o médium prepara-se e tem que estar dessa forma antes do ritual, até com uma série de preceitos, para que ele possa atender. Mas ele também será beneficiado, como a todos. Então, é um processo que tenta elevar tanto o local como as pessoas para um plano energético favorável para que todos sejam beneficiados ao participarem do ritual. Muito bom. Pois é, e a nossa cultura é maravilhosa, né? E a Umbanda só soma, realmente, e ela é vibrante pelos cantos, pela energia dos Sim. instrumentos musicais, por toda a força, por toda a energia. Eu queria te perguntar se as pessoas aqui, elas são tão devotadas quanto na África ou em outros países. Por exemplo, na Índia, que eu tenho estado mais recente, com mais frequência, eu tive 3 vezes lá em menos de um ano, porque o plano espiritual enlouqueceu no bom sentido. A gente vê aquelas pessoas devotas, eles vão para os templos às 5h30, 6h da manhã. Depois, eles ficam até às 7, 8 rezando. E no final do dia, quando voltam do trabalho, eles param de novo para rezar. Porque eu gosto também de fazer ritual quando a gente está em local sagrado fora do Brasil, no nascer do sol, no pôr do sol, e sem turista, sem muita gente e tal. Mas você vê que as pessoas, incrível, assim, um número enorme de pessoas que rezam mesmo com fervor. Como é que você sente que está essa energia da Umbanda? As pessoas que têm procurado, elas continuam com fé ou elas estão mais nessa energia do desespero? Não, eu acho que é muito movido pela fé. Claro que muitas vezes a necessidade, né, o sofrimento acaba levando, né, à busca.
quando poderia ser um caminho mais tranquilo, quando você, na realidade, exercita isso no seu dia a dia. Mas nas viagens fora, nos contatos, principalmente na Europa, a gente percebe que a relação é a mesma. Você pode ter uma dificuldade do idioma em entender, e você precisa, né, de um assistente para traduzir, mas a relação de fé energética, a crença é a mesma. E no Brasil, claro, até por toda a história que a gente tem, é bastante forte. A Umbanda em si, claro, como ritual, e até porque a Umbanda sincretizou, como ele disse, vários aspectos. Então você vai encontrar, seja pontos ou entidades, com referências indígenas da nossa terra. Você vai encontrar também com referências católicas. Você vai encontrar também com referências da África. Essa junção toda, eu acho que preenche para a gente, até porque a Umbanda aqui é única. Se você for em qualquer outro ritual espiritual de qualquer outro país, inclusive africano, é muito diferente. Eu diria, não que por sermos melhor, mas diria que o processo que aconteceu aqui, inclusive de formação do país, e essa miscigenação, inclusive de crenças, criou a Umbanda com uma força tão diferente, com uma relação tão diferente, que você não vê lá fora. É diferente. Efetivamente é diferente essa manifestação. E eu diria até ela é mais completa porque acaba nos possibilitando trabalhar diversos aspectos. Diferente de quando você vai, já tive oportunidade inclusive na África, você sentir isso que é feito, claro, com crença, com fé, com valores, com crença, com fé, com valores, mas na realidade diferente da forma como se trabalha aqui. Eu acho que aqui, inclusive, se tem uma proximidade maior, e acho que característica, inclusive, do povo brasileiro, para que consiga efetivamente, né, tá tendo essa proximidade. Então, a fé aqui do brasileiro é inabalável. Ainda bem, né? Graças a Deus. Sim. E o fator comida? Por que oferece alguns ingredientes, alimentos? Precisa? Sim. Espírito come a comida? Então, como é? Porque assim, no México, quando tem o Dia dos Mortos, no dia 2 de novembro, eles fazem uma grande festa. Na realidade, eles fazem festa. Ninguém fica triste, ninguém chora por Sim. quem já partiu. Eles fazem festa com muita comida, porque eles querem alimentar os antepassados, né? Verdade. E aí que a Umbanda também tem essa energia. Exatamente. O que é esse sincretismo? Porque eu acho que não existe coincidência, né? Tudo no Não. plano de Deus tem a ver, né? O que tem a ver a comida? Tem, inclusive, uma entidade, né, com a qual nós trabalhamos, que justamente trata isso. Ela fala, não existe coincidências. E se você analisar, realmente não. Às vezes, uma análise mais simples que fazemos no primeiro momento, achar que aquilo foi coincidência, mas tenha certeza, nada é coincidência na vida. Mas, enfim, várias religiões você vai encontrar a questão de oferenda de comida para santo, para o orixá, para a entidade, para o anjo, não importa. Desde a água benta lá na igreja, a que a água benta é mais fácil, né? É água, certo? Não, porque a canjica você tem que cozinhar, tem que fazer, tem que não sei o quê. Uma vez me deram um banho de farofa, há trocentos anos atrás, eu fiquei chocada. De pipoca você já tomou? De pipoca não, eu tomei um banho de farofa, eu falei, o que é isso? Desculpa, eu não entendo, eu preciso perguntar. Eu reverencio, eu honro, eu respeito, mas já que eu tenho aqui uma pessoa que pode me responder, eu estou ao vivo, desculpa, mas eu preciso falar. Não, mas sinta-se à é o vontade. banho de Todas farofa? as perguntas e a gente tenta, inclusive, esclarecer também quem está nos acompanhando. Na realidade, todo o processo é ritualístico. Então, claro, a entidade não vai comer no sentido material, né, de degustar aquela comida. O que é movimentado e o que é retirado dali para aproveitamento é efetivamente a energia contida naquele alimento. Então, seja o mel, seja a farinha, seja a pipoca, seja o coco, efetivamente o que você trabalha ao oferendar ou mesmo utilizar é a energia contida naquele produto, naquele alimento, naquela erva, etc. Então, não tem a degustação física. O que tem, na realidade, é a movimentação do material. E dependendo do que você está necessitando, dependendo do que você precisa alcançar, a entidade vai orientar, né, num atendimento, que seja colocado determinados alimentos para determinados assentamentos, que é acender a vela, fazer a sua relação, a sua oração com o plano espiritual. Então, o alimento tem, na realidade, como a água, que dissemos, né, como tantos outros, uma relação com a ritualística, porque dele vai ser, na realidade, retirado, movimentado,
gerado uma energia que ele, na realidade, possui. Quando você, por exemplo, toma um banho e, de repente, esse banho é de manjericão, ou esse banho é de guiné, ou de arruda, na realidade, o que você está utilizando, a energia contida naquela erva em um objetivo. Esse objetivo você vai alcançar movimentando essa energia desse elemento. Então, assim, não há realmente, claro, a degustação. O que você precisa entender, e aos poucos a gente também vai falar disso nos cursos, é entender, na realidade, para que você utiliza cada uma delas e o que contém cada uma delas e o que corresponde no trabalho de cada entidade e de cada orixá. Maravilha. Qual é a diferença do banho de pipoca e o banho de farofa? Eu sei que farofa é farofa, pipoca é pipoca, mas o que significa? Depende muito. Eu preciso aprender, sim. Tânia, sorry. Depois de 20 anos, estou recitando a minha vida anterior, talvez. Sim, depende muito em que contexto, na realidade, a entidade passou ou prescreveu esse banho. Normalmente, quando você tem esse de pipoca, você tem alguns problemas, principalmente porque você trabalha com a questão da linha de preto velhos, né? E aí tem o Eguilê Pipocã, que é dentro dos pontos, tal, e é o que você vai movimentar como energia. Esse banho eu não tomei, estou só perguntando como é que é a pipoca. Nesse caso da pipoca, buscando, na realidade, uma limpeza material, principalmente quando você tem enfermidades da pele. Então, esse banho vai estar acompanhado com um assentamento, com uma vela, com um objetivo. Então, cada um desses, seja farinha, seja pipoca, seja arruda, seja guiné, vai ter uma necessidade de ser movimentada uma energia em função daquilo que você está buscando ou daquilo que você foi orientado. Então, a sabedoria da entidade está justamente na leitura do seu campo eletromagnético, sentindo o que você necessita, que muitas vezes não é a sua consciência da necessidade, mas no atendimento, no passe, a entidade efetivamente capta isso do seu campo eletromagnético, sente o que você efetivamente está precisando e lhe passa uma orientação, seja de um banho, seja de um assentamento, que vai atender uma necessidade que, como eu disse, você naquele primeiro momento nem tem consciência. E passado isso, quando você tiver o resultado, você fala, então foi por isso. Aí você vai efetivamente linkar, mas a sabedoria deles é muito superior à nossa. Maravilha, maravilha. Uma pergunta, pois não? Quando a pessoa faz um trabalho, quebra um ovo. Quebra um ovo na pessoa? É. Quebra o ovo aonde? Quebra o ovo no chão. Na mão. A pessoa quebra o ovo na mão. Isso eu nunca vi. Eu já vi ovo no carnaval, né? Que o pessoal joga. Que é um absurdo, por favor. Também. O carnaval está chegando. Vamos brincar saudável. Mas o que acontece? Por que quebra o ovo? Não, ela diz não consegue quebrar o ovo. Existem alguns rituais... Nunca vi isso. Bom... Principalmente em giras de esquerda, quando você movimenta, né, em elevada algumas necessidades e que você tem efetivamente que fazer a quebra do ovo. Vamos remeter à questão da quebra do coco. Você tem processos similares com objetivos diferentes que agora aqui, né, não nos cabe colocar. Mas também da mesma forma o que você disse da dificuldade, porque ela também ritualisticamente vai demonstrar a dificuldade em que você tem de quebrar a relação com aquilo que está sendo trabalhado. E aí você vê, é um ovo tão frágil e naquela hora você não consegue quebrá-lo. Então, na realidade, tem esse aspecto também. Uau, energia é energia. Que bom que venha perguntas, né, também da assistência. Gente, eu adoro o programa assim, ao vivo, inesperado, e esses encontros cósmicos que Saint Germain põe no caminho, né, Tânia? Não, é tudo de bom, porque eu adoro aprender, né? E eu pergunto mesmo, porque aquilo que eu não sei, eu quero mais saber, porque afinal estamos na Terra, estamos no nosso querido Brasil, que é riquíssimo de cultura, de folclore, de tudo, né? E aqui a gente tem essa abertura de diálogo, porque tem alguns países que as pessoas mal se olham nos olhos para conversar, né? Isso dá um nervoso. Eu gosto de conversar, aprender, realmente crescer, né? Quem seria um orixá que protege o Brasil, por exemplo? Tem um físico, um específico, ou são todos eles? Porque o Brasil é do signo de Virgem, do mês de setembro. A Umbanda não trabalha dessa forma em relação a um país, né? Então a gente não consagra um orixá efetivamente para o país. O que você tem, na realidade, energias de orixás que se manifestam em determinadas situações. Então, se você pegar a floresta amazônica, você tem uma situação. Se você pegar, por exemplo, a região de Mato Grosso, a região de Cuiabá, seja praia, se você pegar montanhas,
pedras. Você sempre vai ter naquele elemento, como eu disse, um orixá que predomina. E o Brasil é muito vasto para tal. Riquíssimo, então, que a gente tem todos. Se você pensar, a gente tem de tudo, né? Oxum é o que mais a gente tem, porque tem rios para tudo quanto é lado. A costa que a gente tem, em relação ao mar, Iemanjá está super presente. Mas a gente tem uma diversidade também em termos de flora, então também a gente tem uma presença super forte de Oxóssi. Então eu não vejo um único orixá vibrando pelo Brasil como um todo. Eu vejo, na realidade, campos energéticos e vibratórios conforme a sua composição. Porque, lembrando, o orixá é uma energia bruta e ele tem a relação direta com a natureza, com aquele elemento e aonde está o elemento. As iniciações são feitas na natureza, né? Normalmente na natureza, mas dependendo dos rituais e da casa, você tem as giras, que seriam os rituais, né, internos, como aqui na Pax, onde você dá um início principalmente teórico e também sensitivo desses processos. Mas, claro, eles são muito mais favorecidos quando você o faz na natureza, porque efetivamente você está num campo muito mais propício para isso, até para trazer essas energias. Eu tenho um sonho de ver a nossa grande fauna e as grandes florestas e a grande natureza que nós temos no Brasil melhor preservado, né? E realmente porque para que todas as pessoas pudessem ir, não só passar por iniciações, mas realmente para cuidar e receber essa energia de Deus e de equilíbrio, né? Porque quando a gente está doente, vai procurar sempre o quê? Saúde, vai procurar cura onde? Na cachoeira, no banho de mar, né? Vai tomar uns axé, vai lá não sei aonde, né? Tudo natureza. Sim, não é verdade? A natureza. E o pessoal não toma conta, joga lixo, é um absurdo. A natureza é super importante, né? E a importância da nossa relação com ela, de tudo que efetivamente ela nos propicia, assim, mostra, nós temos que cuidar dela. Utilizamos muito, somos parte dela, mas às vezes, né, as pessoas são, né, tão ingratas com aquela que lhe dá tanto. Eu acho que a natureza merece mais do que isso. Os rituais de Umbanda, inclusive, preservam muito essa relação, e inclusive uma flor que você, na realidade, utilize no ritual, ela é colhida dentro daquele contexto. Não para que você simplesmente retire sem objetivo nenhum, e aí aonde você vai levar, ela não tem a relação com aquele momento, com aquele ambiente. Ela faz todo sentido e ela vibra naquele local, naquela natureza, naquela situação. Então você também precisa aprender a se relacionar e respeitar ele enquanto no próprio habitat. Isso seja os animais, isso seja a fauna, isso é com tudo, é com a água. Infelizmente, né, o ser humano, tão desligado dessa questão da natureza, acaba não levando em consideração isso e não pensando que não seremos os últimos, né? Outras gerações virão e temos também uma responsabilidade, inclusive, de preservar. Preservar conscientemente, né? Porque a Glaucia comentou que ela foi lá na cachoeira, se o que tinha de lixo, num lugar super longe, distante, que acesso assim, é difícil, etc. Quer dizer, o pessoal, eu estava comentando com ela que eu me lembro, a minha lembrança de infância, minha primeira infância, porque eu me recuso a crescer nas praias do litoral aqui. A gente saía da praia 1, 2 horas da tarde, cheio de lixo. Entrava o pessoal para tirar o lixo. Quer dizer, é um absurdo. Para que vai jogar o lixo? Mas isso é cultural, né, Carmen? Mas é um absurdo, não é? Não, com certeza é um absurdo. Mas perceba que é cultural. Por exemplo, nos rituais que fazemos, tem toda essa preocupação de, ao final, justamente recolher aquilo que não pertence à natureza, porque você a levou indevidamente para ali por uma necessidade que pode ter sido ritualística, mas que ao final pode ser retirado. Então, assim, você vê plásticos, garrafa, vidros, etc. E isso não faz parte de uma cultura real da Umbanda, e o ser humano devia pensar nisso, porque ela se preocupa justamente na relação do ser humano com o sagrado. Então você não pode deixar, né, de esquecer essa relação e preservar efetivamente daquilo que efetivamente lhe traz toda uma energia, toda uma condição, para que você efetivamente no seu dia a dia esteja melhor relacionado com o que está ao seu lado, mas melhor relacionado também com a natureza, com o planeta. E você ativa esses orixás, essa energia da Umbanda todos os dias no seu dia a dia? Como é que a Umbanda influencia a sua vida normal, entre aspas? Se é que existe vida normal. Para nós que somos médiums e estamos aí, né, em conexão direta com o plano espiritual. Às vezes eles, né, não têm horário, né? A agenda deles é um pouco diferente, às vezes não bate, né, os ciclos de horário. Mas eu diria assim, eu tenho sempre o meu momento, eu por ser de Ogum, tenho uma dinâmica assim, né?
Você tem que movimentar, você tem que fazer, você tem que buscar. Mas eu sempre tenho meu momento, durante o dia, ao dormir e principalmente ao acordar, de novamente relacionar com aquilo que é sagrado e que é importante para mim. Buscando, claro, não só para mim, mas aqueles que me cercam, essa imantação, essa passagem de energia, para que as pessoas se sintam melhor, para que as pessoas tenham efetivamente equilíbrio, tenham esclarecimento, discernimento, e a gente possa com isso tornar o mundo melhor para todos nós. Então eu faço essa relação independente da ritualística, independente das incorporações, independente do ritual. E às vezes bate aquela questão, puxa, preciso acender uma vela. E assim, né? Não há script nenhum anterior a isso, mas é uma necessidade. Aí você vai lá e acende. Uma oração, você faz e faz aquela relação com o seu sagrado, com o espiritual, com o movimento que você tem naquele momento, através daquela vela e a sua oração, e aquilo vai se manifestar com você ao longo do dia todo. Então, assim, é uma coisa que também traz um bem-estar bastante gostoso. Olha, então eu quero convidar vocês, a partir de março, agora de 2016, o Gilson Pires, a Tânia Pires vão começar um trabalho incrível aqui na Pax, fazendo uma reverência e rituais, e cursos, e palestras, e vivências em sintonia com a Umbanda, com todos os orixás, com a energia da espiritualidade como um todo. A Tânia Pires tem um trabalho incrível sobre educação, com as crianças deste novo milênio, com essa energia que está chegando e que a gente tem que preparar. Como aqui o tempo é rápido, a gente falou quase 50 minutos. Eu quero deixar os minutos finais para você cantar, porque afinal, não é? E aí, Tânia, você vai vir cantar ou não? Não pode fazer algumas músicas? Vamos lá. Vamos sim, vamos cantar para Iemanjá. Não, com certeza. Porque hoje, né, salve Iemanjá, sei lá, para a gente estar registrado, porque como agora aqui é um programa oficialmente no estúdio, a gente depois vai poder estar divulgando mais o trabalho de vocês e também a título de informação, porque eu aprendi muita coisa hoje nesse bate-papo que não estava nem na minha agenda, mas estava na agenda cósmica, que é a única que funciona. Eu adoro a agenda cósmica. Você vê que eu nem o relógio eu uso. Eu vivo o eterno agora, mas eu tenho o relógio aqui no estúdio porque a gente tem que cumprir as coisas aqui do mundo da matéria. E a gente vai estar, a partir de março, como bem disse a Carmen, fazendo tanto a parte ritualística, mas nas aulas e palestras, falando um pouco, né, dessa questão teórica, como abordamos aqui, mas principalmente levando para a questão prática, para que você possa, no dia a dia, também a isso exercitar e ser beneficiado. Muito bom, maravilhoso. Bom, então vamos lá. Vai ser só o ponto de Iemanjá, vão ser vários. Você vai vir entrar cantar, vai ficar aí escondida? Como é? Vem cá, minha cambona. E aí, como vai fazer, Gláucia? Gente, a gente está ao vivo. Peraí, 2 minutos. Não, vamos entrar. Quem sabe faz vai trazer ao vivo. mais uma cadeirite. Não, o problema é abrir a porta, não esbarrar na câmera e ficar tudo bonitinho. Você senta aqui? Isso. Vai sentar onde? Entra. Ela vai fazer um back vocal aqui. Cuidado aí só na entrada do estúdio, um sucesso. Isso, perfeito. Gente, vamos cantar as músicas. Eles vão cantar, eu estou só aqui. Eu só canto o que eu sei. Não, você tem que entrar aqui na câmera, as pessoas têm que te conhecer. Você não queria hoje falar, mas vai falar um oi. Oi, gente. Tânia Pires. Olá, tudo bem? Prazer. Tá aí, Glaucio? Tá aparecendo? Tá aparecendo? Tá. Então tá, eu só vou cantar. Só vou cantar. Depois, em março, eu me apresento direitinho. Perfeito. Então vamos lá. Okay. Você escolhe. Aquele que a Carmen lembrou que a gente cantou lá dentro. Qual deles? Cantamos tantos. Vou levar flores pro mar, eu vou levar. Eu vou levar flores pro mar, eu vou levar. Uma promessa eu fiz para a deusa do mar, o meu pedido atendeu, eu prometi, vou pagar. Uma promessa eu fiz para a deusa do mar, o meu pedido atendeu, eu prometi, vou pagar. Eu vou levar flores pro mar, eu vou levar. Eu vou levar flores pro mar, eu vou levar. Uma promessa eu fiz para a deusa do mar, o meu pedido atendeu, eu prometi, vou pagar. Uma promessa eu fiz para a deusa do mar, o meu pedido atendeu, eu prometi, vou pagar. Saravá, Iemanjá, Iodociaba.
Saravá, Mamãezona Iemanjá. Aproveitem esse dia, como dissemos. Entrem em relação com esse sagrado, com a energia de Iemanjá, com a energia do mar, essa mãe que nos traz, né, tantas alegrias, com uma vibração, né, tão interessante, tão importante nas nossas vidas, e que possa ser um dia, como ele disse, justamente de entregar para que ela separe aquilo que efetivamente você não mais precisa, mesmo dentro da sua inconsciência, e lhe traga de volta nas ondas aquilo que efetivamente você vai precisar ao longo desse ano todo de 2016. Mas celebre com ela cada dia, não só no dia de hoje, tá bem? Temos. Se deixar, a gente canta até amanhã aqui, hein? Amanhã não sei, mas vamos cantar um pouco mais. Aquele uma que você lembra? Não, vai nenhum, vocês cantam. Ok, vou lembrar de uma outra aqui. Iemanjá, Iemanjá, rainha das ondas, sereia do mar, rainha das ondas, sereia do mar. Como é lindo o canto de Iemanjá, sempre faz um pescador chorar. Quem escuta a mãe d'água cantar, vai com ela pro fundo do mar. Iemanjá, 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 rainha das ondas, sereia do mar, rainha das ondas, sereia do mar. Como é lindo o canto de Iemanjá, sempre faz um pescador chorar. Quem escuta a mãe d'água cantar, vai com ela pro fundo do mar. Iemanjá, Saravá, Iemanjá, Iodociaba. As emoções estão presentes em Iemanjá, né? Que a gente possa também movimentá-las, tanto em nós como também naqueles que nos circundam. Obrigada, amei. Gente, vamos continuar cantando pela vida. O olha, estúdio todo ali fora cantando. Pois é, também. todo Que mundo coisa aqui boa. na energia, tudo de bom. Olha, muito bom. obrigada, Tânia, Nada, Gilson, obrigado a obrigada. vocês pelo Bem-vindos convite. à Pax, Obrigado. oficialmente apresentados no Dia de Iemanjá. Querido amigo da família Pax, não vai perder a vivência deles. No primeiro sábado do mês de março, nós começamos com a energização, com som de atabaque, com transmissão via internet. Você vai, mas vem fisicamente que você vai curtir toda a energia do plano espiritual, que vai ser tudo de maravilhoso. Olha, estou muito feliz, que Deus Nós continue aqui nos dando agradecemos. saúde para a gente Que continuar assim servindo. seja, para que a gente possa continuar e trabalhando. a Pax está à sua disposição. E a partir de março também Obrigado. eles vão começar o programa aqui na TV Pax, para que possam compartilhar as suas energias. Queria que você falasse a sua mensagem final para os nossos amigos e a Tânia também ali, antes da gente encerrar. Ok. Mais uma vez, a importância que a gente tem que entender em qualquer processo espiritual é a forma como você se relaciona com o que é sagrado para você e a forma como esse sagrado se manifesta na sua vida e no seu dia a dia. Isso é super importante para o nosso equilíbrio, seja de qualquer pessoa, para qualquer necessidade. Então, espero que aqueles que assim entenderem possam estar presentes, nos acompanhem pela internet, fisicamente aqui, aos sábados. A ideia, na realidade, todo primeiro sábado, né, de cada mês, fazer um trabalho como esse, beneficiando aqueles que possam nos procurar. Então, a gente vai estar de braços abertos aqui, com a energia de todos os orixás, para ajudar no que for possível, orientar e responder também as questões aqui pessoalmente. Um grande abraço a todos, um bom dia de Iemanjá a todos. Como a Carmen já estava dizendo, né, eu sou a Tânia. O foco, na verdade, que eu vou dar, eu vou auxiliar, logicamente, o Gilson nos trabalhos espirituais, mas eu venho falar muito dos livros infantis, né? Eu sou autora de 3, e os temas principais seriam sentimento, educação e planeta, meio ambiente, né, como a gente havia conversado. E aproveitando, desejo feliz dia de Iemanjá a todos, e fazendo o link com o livro, eu pediria, enfim, é uma coisa que eu já acredito nessa questão das oferendas, como o Gilson até citou aqui, nesse dia de Iemanjá, que os umbandistas, enfim, todas as pessoas que celebram e cultuam Iemanjá, levassem apenas flores para o mar.
né? Porque dentro do sincretismo e das oferendas, muitos, eu sei, depende da ritualística de cada casa, mas enviar barquinhos de isopor, vidros de perfume, né? Alfazema. Então, enfim, eu acho que isso a gente pode evitar. Tem como se fazer ritualisticamente isso, por exemplo, num local e depois você retira, e para o mar, para Iemanjá, apenas flores. Então, essa é... Não poluir o mar. Exatamente. Muito bom, adorei. Eu ia te perguntar como a gente estava na entrevista. Exatamente. Olha, você está ligada, Tânia, gostei. Não, porque é uma coisa que me incomoda bastante. Eu participei uma vez de uma procissão lá na Bahia, no dia de Iemanjá, foi maravilhoso. Você vê aquele desfile de barcos, iates, todo mundo levando tudo, é demais, realmente, lindo, super forte. Mas, enfim, isso para gente que ama a natureza, né, dói. Né? Então, como é que fica tudo sujo lá dentro? A flor, pelo menos, decompõe. Exatamente. Né? As flores já representam, acho que tudo. E a fé, né? Muitas vezes a pessoa não precisa nem levar flor. Ela vai lá, se relaciona com o mar, que é o elemento... E não machuca peixinho, né? Exatamente. Certo? Exatamente. O peixinho não faz check-out do planeta antes da hora. Exatamente. Tem muita poluição. Exatamente. Então, fica aí mais, né, assim, uma dica. E, enfim, é isso aí. Obrigada. Estou super feliz. A gente vai continuar cantando. Olha, obrigada a você que acompanhou com a gente no nosso programa de hoje. Lembre-se que o mundo melhor, mais saudável, mais consciente, mais próspero, muito mais feliz, com muita música, com muita vibração nas bênçãos de Iemanjá, de todos os orixás, começa com nossas escolhas a cada dia. Começa comigo, começa com você. Até o próximo programa.